Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Para nos ajudar nesse tema, já está aqui nos nossos estúdios o Fernando Holanda, ele que é gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Fernando. Olá, Ana Maria, olá telespectadores, tudo bem? Há muito pouco tempo atrás, tinham medo de que a inteligência artificial roubasse o lugar da pessoa, principalmente na área profissional. Isso foi um medo bobo? Na realidade, esse medo ainda está muito presente, né? Porque a inteligência artificial ela ganhou muita relevância com o lançamento do ChatGPT. Exato. Agora no finalzinho de 2022. E o lançamento do ChatGPT ele mudou, ele quebrou alguns paradigmas com relação à inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela já está presente no nosso dia a dia há algum tempo. Então, quando a gente usa o Netflix, quando a gente recebe uma recomendação no Spotify, né, isso é inteligência artificial trabalhando. Só que o ChatGPT, a inteligência artificial generativa, né, ela mudou a forma como a gente se relaciona com a inteligência artificial. Ela democratizou o acesso a essas soluções para quem não sabe fazer código, para quem não sabe programar. E a nossa relação com ela ficou mais íntima. E aí a gente começa a entender as possibilidades de aplicação da inteligência artificial e aí esse medo de fato aparece na sociedade, que por enquanto a gente não tem o que dizer sobre isso. Existem pesquisas relacionadas à questão da substituição do trabalho, isso deve acontecer, mas é como eu costumo dizer, da mesma forma como alguns trabalhos serão substituídos pela inteligência artificial, muitas outras profissões deverão surgir a reboque dessa inteligência. Assim como foi durante a Revolução Industrial, assim como foi durante a era da informação. Então, as profissões elas são dinâmicas. O que é importante ressaltar aqui é que o profissional do futuro ele precisa entender que ele vai ter que ter um aprendizado constante, uma evolução constante do seu conhecimento para estar sempre se adaptando às novas oportunidades de mercado. Isso é que é necessário compreender. Aquele profissional que saía da faculdade pronto e que ficava 30 anos com aquele conhecimento no mesmo emprego, na mesma empresa, esse profissional ele provavelmente vai perder a sua colocação profissional. Os serviços mais automatizados, as atividades mais simplificadas e repetitivas, elas serão substituídas pela inteligência artificial com quase toda certeza. E os profissionais do futuro precisam estar aptos, precisam ser adaptáveis a essas novas relações, essas novas atividades que irão surgir no futuro. Um passarinho me contou que você tem aí uma novidade para contar nessa área, principalmente, acho que é algo relacionado ao Google. Tem mudanças nesse sentido? Na realidade, sim. O Google, na realidade, ele acabou de lançar recente a sua inteligência artificial, o Google Bard. Ainda está em fase experimental, então é um pouco diferente do ChatGPT em termos de funcionalidade. Eles entregam parecido, mas o Bard ainda está em fase experimental, ou seja, não é tão exato quanto o GPT, que acabou de lançar o GPT-4, com algumas diferenças também, onde o ChatGPT hoje já consegue ler imagem, identificar imagens, fazer algumas análises que não fazia antes. Hoje, textos com até 25 mil palavras o ChatGPT entrega, antes entregava apenas até 4 mil palavras, e o Bard ele vem nesse sentido, ele vem para acompanhar o ChatGPT, ele vem como uma concorrência, porque a OpenAI, que é a empresa detentora dos direitos do ChatGPT, ela fez uma parceria com a Microsoft e o ChatGPT vai estar integrado a partir de agora em praticamente todas as funcionalidades da Microsoft. Já está integrado ao Bing, que é o sistema o motor de busca da Microsoft, e a partir daí deve cada vez mais fazer parte do ecossistema da Alphabet, que é a Microsoft. E o ChatGPT, com isso, o Google, né, traz o Bard, que é a alternativa ao ChatGPT, mas que ainda está em fase de experimentação. Já foi lançado, já dá para a gente experimentar ele em português, né, mas é necessário um pouco de cuidado. Já consegue ter acesso?
já consegue ter acesso. É fácil, é só acessar o Bard pelo mecanismo de busca do Google que você consegue ter acesso a essa tecnologia. Quais são os caminhos para a gente alcançar essa ferramenta, conseguir transitar nessa ferramenta? O ChatGPT você pode acessar pelo site da OpenAI, né? openai.com. Lá tem o link para o ChatGPT, você faz uma inscrição, ele tem uma parte gratuita e uma parte paga, então tem algumas funcionalidades que estão disponíveis gratuitamente, outras funcionalidades estão disponíveis somente para quem é assinante, mas a própria funcionalidade gratuita já oferece para a gente muitas alternativas, né? O ChatGPT como um mecanismo de resposta, de conversação, ele consegue te dar muitas respostas. É claro, lembrando aqui, como é que funciona a inteligência artificial? É bom a gente talvez esclarecer. A inteligência artificial ela é uma ferramenta treinada à base de aprendizado de máquina, né, onde você fornece para ela uma base de conhecimento, uma base de dados produzida por seres humanos, e a partir dessa base de conhecimento ela produz, ela mapeia os padrões e produz respostas. Né? É o caso do ChatGPT. Então, quando você vai lá e pergunta para o ChatGPT, eu gostaria de 5 dicas para melhorar o marketing da minha empresa. Ele vai te responder, vai te dar 5 dicas para melhorar o marketing da sua empresa. Ele vai buscar nessa base de dados que ele possui, ele identifica essas 5 dicas e ele vai te responder com essas 5 dicas. Importante dizer, a base do ChatGPT ela tá atualizada até setembro de 2021. Tudo que está na internet até setembro de 2021 faz parte da base do ChatGPT. E aí vem os problemas, é claro. Nem tudo que ele traz a gente pode ser considerado real, factual, porque é encontrado muito lixo na internet, existe muito lixo na internet. E como a inteligência artificial ela trabalha com a quantidade, né, de padrões que ela encontra, a quantidade de informações que ela encontra, pode ser que ela encontre um volume muito grande de informações que sejam falsas. E ela pode acabar te dando informação falsa. Por isso a importância do ser humano de sempre verificar essas informações. O ChatGPT ele não vai substituir o senso crítico humano. Né? Importante essa observação, hein, Fernando? Muito importante. Exato. Então ele vai te dar algumas respostas e é muito importante o olhar do ser humano para entender a veracidade daquelas respostas, né? Se aquelas respostas de fato são úteis ao problema que se propõe atender. Ele é um site de respostas, enquanto que o Google é um site de buscas. Isso. Qual dos dois é o mais seguro, então? O Google? Na realidade, você está sujeito a respostas erradas em ambos. Porque, como eu te disse, o Google trabalha com o mesmo princípio, com o volume e a diferença é que o Google ele trabalha com a relevância da informação. Né? Então, quanto mais relevante, quanto mais ele entender, quanto mais o algoritmo dele entender que aquela informação tem muitos acessos, tem muitas visualizações, tem muitos comentários, tem muito engajamento, muita interação, ele vai entender que aquela informação ela é relevante e ele vai considerar ela como verdadeira. Né? E o Google, vamos partir do mesmo exemplo. Se você digitar no Google, me dê 5 dicas para o marketing digital da minha empresa, o que o Google vai fazer? Ele vai te dar links para pessoas, sites, que possuem essas informações. Ele não vai gerar essa informação para você. Ele não vai, a partir da informação, gerar. Ele vai te dar o caminho para você encontrar a informação. Enquanto que o ChatGPT vai te dar um texto pronto, a partir daquelas fontes que ele foi buscar. Quais são as principais dicas que a gente pode utilizar para a gente poder usufruir dessa ferramenta com eficiência, tanto no nosso campo profissional principalmente, né? Olha, Ana, é muito difícil selecionar o que tem de melhor hoje. Eu tenho um dado que ele é bem relevante. De janeiro a junho de 2023, a média foi de 195 novas aplicações de inteligência artificial lançadas por mês. Então, o volume de aplicações que vão desde aplicações de inteligência artificial para você melhorar as suas fotos, para você tirar defeito, transformar fotos em preto e branco em fotos coloridas, para automatizar processos do Instagram, por exemplo, dar respostas automáticas. Então, aplicativos que te ajudam com o teu calendário, com a tua agenda, disponibilizam a tua agenda para que terceiros consigam marcar reuniões com você. Então, existe um sem número de aplicações que vão desde a saúde, a
o dia a dia dos pequenos negócios, das startups e tudo mais, então, que são úteis para todo esse universo, para quem trabalha com isso no dia a dia. O que é bacana, as pessoas gostam muito das aplicações de resposta, que é o ChatGPT e o Bard, que trabalham com interações, com conversação, né? São muito legais. Você tem o DALL-E e o Midjourney, que são ferramentas que criam imagens a partir de entradas de texto. Você vai dizer lá, eu gostaria de um girassol num campo florido. E você digita lá e a inteligência artificial vai criar a imagem para você. O Midjourney foi a inteligência artificial que criou aquela imagem polêmica do Papa vestindo aquele agasalho do Balenciaga, né? Então foi criado no Midjourney. Aí você tem o Firefly, que é que é assim, espetacular para quem vive no mundo dos pequenos negócios e está com a agenda lotada de reuniões, porque ele grava, transcreve e resume o tema das reuniões que você participou online. Olha só que ferramenta bacana, né, para quem tem o dia a dia agitado. O Calendly, que eu já falei, que é ele tem acesso à sua agenda e você consegue disponibilizar espaço nas suas agendas para você agendar reuniões com parceiros, com clientes, etc. e tal. E tem o Gamma App, que é uma aplicação que constrói apresentações em PowerPoint a partir de entradas de texto. Eu quero uma apresentação assim, com conteúdo tal, e ele vai lá e constrói, você acaba ganhando muito tempo, né, para construir apresentações. E tem muitas outras aí, basta acessar os sites de busca e perguntar para eles, inteligência artificial sobre tal assunto, com toda certeza vai aparecer uma aplicação útil. O Sebrae, quais as iniciativas do Sebrae nesse sentido, justamente para poder motivar as pessoas e mostrar o caminho de como usufruir essas ferramentas da melhor qualidade? Existe já alguma iniciativa nesse aspecto ali promovido pelo Sebrae? Olha que bacana, a gente tem percebido uma crescente demanda por conhecimento nessa área, principalmente dos pequenos negócios, para o ganho de produtividade, para melhorar a sua produtividade. Então, a gente está sempre muito atento a isso e tem trazido ao longo do ano, nos nossos eventos, sempre grandes palestrantes que conseguem traduzir isso, essa temática e trazer para o pequeno negócio, para o empreendedor, que tipo de ferramenta ele pode utilizar para melhorar e para ter ganhos no dia a dia dele. Então, a gente teve em junho a jornada de marketing digital que trabalhou muito dentro do tema de inteligência artificial, e agora em outubro a gente tem a Feira do Empreendedor, que começa no dia 5 de outubro, vai do dia 5 ao dia 8 de outubro, e a gente também está trazendo tem algumas surpresas, algumas coisas que eu não posso falar agora, mas a gente vai ter conteúdo de inteligência artificial e vai ter um grande palestrante que vai falar da inteligência artificial e seus impactos no mundo do trabalho, e esse eu vou dar um spoiler aqui, é o Walter Longo, a gente está trazendo ele para trabalhar essa temática em primeira mão, né? A gente ainda não divulgou, estamos trazendo o Walter Longo para falar um pouquinho do impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho e no mundo dos negócios. É isso, minha gente. É uma alegria sempre ter você aqui conosco, como eu sempre digo. E olha só, não vai embora sem antes se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Para quê? Para que você seja sempre informado toda vez que nós tivermos aqui na nossa bancada um bom assunto e uma boa entrevista. Permaneça também no nosso site para que você fique sempre muito bem informado. Aqui você já sabe, a qualquer hora a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Até mais. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.